Conteúdo da Amazônia no ar, trazendo para você sempre uma entrevista, uma informação mais agregadora de valor. Nós que chegamos aí até sua casa através do sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia e suas afiliadas por todo o estado. E assim podemos chegar até a sua casa, seja pela Rede TV, pela TV Gazeta ou até mesmo pela internet através do SGC Online. Você pode nos assistir em qualquer canto do planeta. Na sua viagem, sintonize, vai lá no computador www.sgc.com.br e lá você consegue assistir toda a programação da Rede TV. E é claro, o nosso programa, nosso conteúdo da Amazônia está aí. Na internet, seja no Instagram, no Facebook, e você pode participar através do WhatsApp, pelo 99988-6190. E, é claro, sempre estreitando os laços entre nós e você. Afinal de contas, esse programa, essa bancada é uma continuação da sua casa. Aqui, fazemos isso aqui uma sala de aula, onde trazemos informação até você. E aí, você vai fazer o juízo de valores. Afinal de contas, você é o senhor do seu conhecimento. E a aplicação, a gente apenas dá algumas dicas aqui, falamos alguma coisa que você possa aprender. Mas o senhor do seu conhecimento é você. A aplicação deste conhecimento é sua. Então, aplicando e dando valor ao seu livre-arbítrio, nós trazemos para cá sempre uma informação agregadora de valor para você e para a sua família. E o assunto de hoje tem a ver com você, comigo, com todos nós. Vamos falar um pouco de direitos trabalhistas. Itamar, doutor Itamar, satisfação. Saudar a você, Pianta, parabenizar aí no comando agora do conteúdo do Amazonas, saudar os telespectadores. E para a gente é uma satisfação e uma honra ter uma oportunidade de mais uma vez estar debatendo com a sociedade, principalmente com os trabalhadores, o reflexo dessa legislação recém-aprovada, a reforma trabalhista, que vai ter um impacto muito grande em cada um de nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Realmente é algo de muita profundidade e que causa grandes preocupações. A reforma trabalhista foi algo que aconteceu rápido, né? Muito rápida. Pouco debate, a Câmara votou, o Senado votou e isso foi. E é claro, como tudo, ele tem prós e contras, né? E acho que esse é o mote da nossa discussão. O quanto isso vai, de fato, contribuir para o desenvolvimento do país, ou isso vai desestabilizar aí alguns pontos da sociedade. Mas esse é assunto para a gente discutir aqui durante o programa, porque agora nós vamos rodar a nossa vinheta para, de fato, começarmos o nosso conteúdo da Amazônia. Conteúdo da Amazônia de volta, e é hoje trazendo aqui o Dr. Itamar Ferreira para a gente discutir sobre a reforma trabalhista. Então, a reforma aconteceu, né? Era uma coisa sonhada, esperada e de repente ela acontece. Aconteceu do jeito que se vinha discutindo ou não? Na calada da noite ganhamos surpresas. Ela foi assim aprovada meio a toque de caixa. Uma legislação dessa magnitude, ela precisaria ouvir os trabalhadores, governo, empresário, Ministério Público, Judiciário, mas, enfim, prevaleceu uma proposta patronal, né, uma visão puramente patronal nesse processo. E por mais que se diga que o objetivo era modernizar, porque a CLT é da década de 30 e tudo mais, na verdade, a grosso modo, o objetivo dessa legislação, me parece que são 3 os objetivos principais que a gente nota. Facilitar a retirada de direitos, né, como instituto, como o negociado prevalecer sobre o legislado. É uma coisa assim, altamente complicada, porque
você negociar abaixo do que a lei prevê, né, abrir caminho para um retrocesso muito grande. Por outro lado, além de retirar direitos, enfraquece os sindicatos. Por quê? Acabaram com a contribuição sindical, aquela que é descontada no mês de março, de uma vez só, sem ser gradativo, né, e sem prever uma outra fonte de financiamento. Você não acha que, nessa questão sindicato, você não acha que pode ter valorizado os sindicatos que, de fato, trabalhavam pelo cidadão, e não só aqueles sindicatos que arrecadavam e os dirigentes ficavam andando de Hilux pela cidade? Veja bem, em todos os segmentos, você pegar... Sim, eu quero chamar aquele sindicato de pasta. Não, porque assim, nós vamos ter as igrejas que pastores andam de aviões, tem jatinho. Sim, é a mesma lógica. Né? Só que no Brasil a igreja ainda não desconta no contra-cheque. A questão é o seguinte, a CUT particularmente sempre foi contra a contribuição sindical imposta e obrigatória. A questão que a gente coloca é que, numa discussão séria, você não pode tirar uma fonte de financiamento que vem há 70 anos e de chegar no final e dizer, ó, o próximo ano já não tem mais. E não diz que outra contribuição vai ser. Então, assim, não é acabar por acabar, né? Isso teria que ter um processo, né? Redução gradativa, substituição por representatividade, por taxa negocial, enfim. Então, a forma como foi tirada, né, eu vejo assim, não teve nenhum outro objetivo que não fosse enfraquecer o sindicato, porque mesmo aqueles que têm um número alto de filiados, que são representativos, vai sofrer um impacto na sua ação. Por quê? Ao longo dos anos, eles incorporaram esse orçamento. Eu não sei se foi tendenciosa, mas assim, eu recentemente, não é meu métier, mas recentemente eu ouvi uma matéria onde mostrava que alguns sindicatos estão crescendo. E os sindicatos que não mais visitavam empresas, que não mais tinham corpo a corpo com o sindicalizado, passaram a voltar a campo, porque agora ele precisa ter, porque a contribuição ela ainda é legal, desde que o trabalhador se filie, né? Autorize, e não mais algo compulsório. Você não acha que, pensando no livre-arbítrio do cidadão, do trabalhador, em pensar quem vai me representar, ou o que vai me representar, a legislação ela desencarcerou o trabalhador na escolha de quem o representa? Veja bem, o que acontece, por exemplo, os sindicatos que já são mais atuantes, que têm mais filiado, tendem a se fortalecer, né? Eu acredito que a médio e longo prazo vai acabar gerando um movimento sindical mais forte, né? Mas, num primeiro momento, o impacto foi grande. Então, assim, a forma como foi extinto essa contribuição é que fica o nosso questionamento. Você não questiona o quê? Você questiona o como. Exatamente, né? Não o que foi feito, o terceiro ponto aí da reforma é retirar direito, enfraquecer os sindicatos e dificultar o trabalhador ir à justiça. Inclusive, reduziu bastante o número de ações na justiça, que era um dos objetivos. Por quê? Porque tornou mais arriscado para o trabalhador buscar a justiça do trabalho. Não, se tornou mais arriscado, não. Criou-se porque até antes o trabalhador ele podia ir lá acusar o que ele quisesse, que ele não tinha ônus nenhum. Agora ele também tem que produzir prova em cima daquilo que ele está propondo. E caso não seja dado para ele o direito, ele vai pagar as custas processuais como a outra parte, coisa que antes não existia, né? Exatamente. Você não acha que ela se tornou agora bilateral e não só unilateral, como era? Veja bem, a questão, quando você coloca bilateral, você ia colocar em pé de igualdade. Isto. Né? Mas justamente a justiça do trabalho e o direito do trabalho parte do princípio de que eu sou um bancário, né? Sou funcionário do Bradesco. Certo. Né? Você acha que eu estou em pé de igualdade para enfrentar o Bradesco numa batalha jurídica? Você acha que com razão não, mesmo não com teria? Razão, não estamos falando de paridade de armas, estou falando assim,
em condições de igualdade de estar... a justiça sempre entendeu que o trabalhador... É injustiçado. Não, hipossuficiente, né? Ele teria que ter um tratamento diferenciado. Certo. Para poder buscar a justiça. Então, do jeito que veio a reforma, permitindo a retirada de direitos, Certo. enfraquecendo o sindicato e tornando mais difícil, é uma soma de fatores. Eu acredito que isso vai causar um retrocesso grande. Você não acha que, por exemplo, uma das coisas que a nova legislação trouxe, por exemplo, a flexibilidade de horários, a você poder concentrar esses horários fora das 8 horas e mantendo as 44 horas semanais, só que mudando aquela forma engessada das 8 horas dias, 4 horas no sábado, podendo concentrar isso em determinados dias da semana ou em momentos do dia. Você não acha que isso pode ter sido um avanço? A grande questão que se coloca... dos avanços? Aí entra novamente a questão, aí, a relação capital-trabalho, né? Por exemplo, permite que hoje o mínimo é 1 hora de intervalo, máximo 2 de almoço. Permite-se a redução para 30 minutos. Sim. Ora, seu patrão chega para você e diz que quer reduzir seu horário para 30 minutos. Você tem alguma alternativa de dizer que não concorda? Tenho, junto minha trouxa, eu vou embora e arrumo outro emprego. Exatamente. Exatamente, essa que é a questão. Não há condições do trabalhador em estabelecer negociação direta com o patrão. Para isso que existe a figura do sindicato. Só que a legislação permitiu que isso fosse negociado individualmente. Negociado é um eufemismo. Você não acha que a gente hoje, cada vez mais... Porque vamos pensar o seguinte, pós-Revolução Industrial... De onde vem a necessidade de uma legislação trabalhista? Vem lá da Revolução Industrial, o novo momento. Então você tinha um trabalhador braçal, trabalho pesado, onde ele necessitava ou do refeitório da empresa, ele tinha que trazer marmita. Você tinha uma outra realidade social naquele momento. Trabalhava 16 horas por dia, mulher, criança. Não tinha... Então você precisava regulamentar. E o momento, 1930, era outro. Hoje, 2018, né, as situações que nós temos... Hoje você não vai almoçar, às vezes, em casa porque você é longe, você quer economizar, você traz... Você tem gente que nem mais almoça, né? Você tem outro momento até de padrão alimentar diferenciado, pelos vários tipos de trabalho que nós temos. Você não acha que colocar todo mundo na mesma vala comum, entre todos os... Você como um bancário e um operário da indústria siderúrgica, são trabalhos completamente distintos. Né? Até mesmo o horário de funcionamento. A fábrica trabalha das 7 abre, sei lá, o turno 7 da manhã. O banco abre ao público às 9 aqui em Porto Velho, em Rondônia, fecha às 1 da tarde. Né? Quer dizer, será que o bancário, é até um questionamento meu aos bancos, por que para atendimento meio-dia e não à 1 da tarde quando o banco fecha? Né? Enfim, são algumas coisas. Mas no horário de maior fluxo, você tem menos funcionários, às vezes, na agência. Mas será que nós não precisávamos realmente rever esses modelos, porque nós estamos ficando aquém das revoluções? Veja bem, a questão de alimentação, descanso, tem a ver também com questões de saúde. Sim. Né? Então, assim, o Estado ele tem que estabelecer os parâmetros mínimos, né, que assegure essa condição de saúde para o trabalhador. Então, o nosso questionamento é dizer que há uma negociação entre o trabalhador e a empresa para ver o que é melhor. Esse melhor vai ser sempre o que é melhor na ótica da empresa, porque vai prevalecer o poder econômico, né? Então, outra coisa, colocar que que for negociado prevalecer sobre a lei, ou significa reduzir abaixo do que a lei. Que ganho isso vai trazer para a sociedade em termos de
de termos trabalho digno, de termos uma sociedade mais justa, permitindo que o mínimo legal seja retrocedido. Nós temos uma discussão que nós temos o risco de desemprego. E nós temos o risco esse ano, né, 2018 para 2019, de ter uma redução no salário mínimo, né? Porque o salário mínimo ele está indexado ao PIB, tem toda aquela tem um mecanismo de reajuste e nesse ano, como nós estamos num declínio econômico, nós temos o risco de diminuir o salário mínimo, né? Isso é uma situação para 2019. Que é um percentual do PIB do ano anterior, a inflação e tal. Aí se o PIB for negativo, vai puxar o índice para baixo. Exatamente. É uma realidade que a gente corre aí em 2019. Agora, assim, o Brasil, num determinado momento, foi importante a criação do Ministério do Trabalho e ter a Justiça do Trabalho, algo que anda paralelo, né, dentro dos tribunais, onde você tem um tribunal específico para as questões trabalhistas. Você acha que no mundo que nós vivemos hoje, 2018, caminhando aí, né, nesse meios do século XXI, a Justiça do Trabalho, como se tem, com todo o custo Justiça do Trabalho, ela se mantém ainda original, se mantém ainda necessária para o modelo brasileiro atual? Veja bem, cada país tem uma experiência diferente de desenvolvimento, né, de organização social. No nosso país, optou-se por criar uma justiça especializada. E isso se tornou um componente, né, da realidade social, da realidade do mercado de trabalho e tudo mais. Então, assim, nós temos a cultura, a tradição de resolver os conflitos trabalhistas numa justiça especializada. Acho complicado, de uma hora para outra, querer mudar isso, vai colocar o quê? Na justiça comum? Imagine que isso aí são décadas e décadas e décadas, né, de um histórico de atendimento desses conflitos. Então, assim, qualquer debate de mudar o papel da Justiça do Trabalho, diminuir ou substituir, é um processo muito delicado. Fazendo uma análise futurista, você acha que isso pode chegar numa pauta da Justiça do Trabalho, integrar, por exemplo, a Justiça Civil, estar junto com os tribunais, em uma única estrutura, pensando até mesmo em redução de custos e gastos? Afinal de contas, hoje você fala redução de gastos de todos os poderes. Você não acha que esse também pode ser um dos temas num futuro próximo? Eu acho meio complicado, né? Por exemplo, por que ter uma justiça eleitoral? É outra questão. Né? Uma justiça militar. Né? Então, por aí vai. Então, eu acho que a médio prazo é inviável esse tipo de debate. Maravilha. Vamos entrar num assunto, o que de fato, né, esse impacto de toda essa reforma traz diretamente ao trabalhador numa outra questão, da questão das homologações, da questão da garantia desses deveres e direitos, que são duas coisas que deveriam andar juntas, né? O meu dever está ligado ao seu direito, os seus deveres estão ligados também ao meu direito, mantendo esse equilíbrio. E essa mudança, né, trabalhista, ela traz aí algumas modificações nessa questão das homologações, no momento da saída do trabalhador. Mas isso nós vamos discutir depois do intervalo comercial. É rapidinho, não há outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. A saúde é um ponto importantíssimo em nossas vidas. A Cardiorritmo realiza diversos procedimentos focados no tratamento cardíaco. Somos especialistas nesse assunto e atuamos na cidade de Porto Velho. Estão disponíveis em nossos atendimentos exames e acompanhamentos cardíacos, avaliação, implante e troca de marca-passo, cardiodesfibrilador cardíaco e ressincronizador cardíaco, estudos eletrofisiológicos e a ablação. Você pode entrar em contato para mais informações ou também acessar o nosso site e as nossas redes sociais, no Facebook e Instagram. Conectar pessoas através da inovação. Capacitar profissionais para vencerem no mercado competitivo. Formar cidadãos capazes de serem autônomos e protagonistas de suas vidas. Vem aí, Senai 360. Inovação em formação profissional. Diversos cursos. Matrículas abertas. Sistema Fiero. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. A empresa Qualipedras atua no mercado há 10 anos como referência em comércio de mármores, granitos nacionais, importados, exóticos, industrializados com a principal marca Celestone. Trabalhamos também com vidros, com atendimento personalizado, com entrega a domicílio. Venha fazer uma visita e conhecer o nosso showroom. Nosso grande diferencial hoje, eu diria que são duas coisas. Primeiro é credibilidade, segurança e experiência. Nós hoje temos o privilégio de ser a vidraçaria mais antiga de Porto Velho. Nós estamos com mais de 25 anos atuando no mercado. E temos toda a gama de produto. O que for de vidro, desde uma prateleirinha, uma pequena peça para o seu banheiro, até uma pele de vidro. Tudo isso com segurança e qualidade. Você, venha até o Oriente, venha nos conhecer, dê-nos a oportunidade de fazermos bons negócios. Espero você. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, duas marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. De volta, conteúdo da Amazônia, sempre trazendo cultura, informação, entretenimento. E hoje o assunto é sério, o assunto é a reforma trabalhista. E a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Itamar Ferreira, advogado trabalhista, e que a gente vem trazendo esses assuntos na nova reforma, que já é uma reforma nova de anseios antigos, mas ela veio com grandes mudanças, né, Itamar? A gente já veio discutindo isso daí. Itamar, um assunto que talvez, na minha opinião, mais impactou essa nova mudança, da legislação, foi a questão da homologação. Porque antes você podia homologar. O que é homologar, né? Às vezes o trabalhador está em casa, o que é homologar? Quando você fazia a demissão, ou o funcionário, fazia a demissão do funcionário, você recolhia todas as taxas, fazia todos os documentos devidos, né? A empresa
sua contabilidade fazia, e alguém tinha que conferir essas contas. Quem fazia isso? O sindicato, né? Quem tinha poder para fazer isso? O sindicato ou a DRT, a Delegacia Regional do Trabalho. Só que isso mudou agora com essa mudança da legislação trabalhista. E agora, quem faz a homologação? Quem confere se está certo para A ou para B? O próprio trabalhador. Então, assim, foi tirado a obrigatoriedade da homologação, e aí é uma questão que expõe muito o trabalhador a ter prejuízo. Porque, assim, grandes empresas, em qualquer situação, sempre pode ocorrer erro na hora de fazer a rescisão, né? Erros comuns. Por exemplo, o que acontece? O trabalhador ele precisaria conhecer, né, da CLT, ele precisaria conhecer leis específicas, convenções e acordos coletivos, né, regimentos internos, para poder conferir os seus direitos. Agora, recentemente, o Sindicato Farmacêutico, por exemplo, que tem no seu acordo coletivo a obrigatoriedade de fazer a homologação, foi conferir uma rescisão que dava R$6.000, tinha 3 mil e pouco de diferença. O que era? Demissão na véspera da database, né, gera um salário de multa. E aí, quem fez a rescisão e o trabalhador não sabia disso, né? Então, se não homologa, né, provavelmente, esse prejuízo ele jamais vai ser sanado. Então, assim, as empresas, a título de... O empresariado, a gente reduzir custo, burocracia e tudo mais, acabou com a homologação para quem, no caso, era obrigatória para quem tem mais de 1 ano. Então, isso o sindicato, para poder acompanhar isso, vai ter que ir lá no local de trabalho, ou o trabalhador levar um advogado, ou chamar um dirigente sindical para poder acompanhar. Então, vai dificultar muito que haja uma conferência, né? E muitas vezes aquele que está ali, o gerente da empresa que está ali, mais o próprio funcionário, eles não conhecem as várias legislações que afetam o cálculo ali da rescisão. Existe alguma justiça gratuita para as questões trabalhistas? Como? Justiça gratuita para o trabalhador. Veja bem, como que fica isso? A nova legislação, antes a regra bastava declarar, né, a necessidade da justiça gratuita, então praticamente todos eram contemplados. Hoje, se exige que tenha a metade do teto da Previdência como salário, cerca de R$2.200, para ter direito à justiça gratuita. Fora dessa situação, tem que demonstrar que não tem condições financeiras de pagar. Agora, que nós já falamos, mas uma questão que aí pode ser até controverso para alguns lados, é a questão da sucumbência, né? Aquilo que nós falamos, ficou em padrão de igualdade agora. Se eu ganho, você paga os custos. Se você ganha, eu pago os custos. Ou seja, igualou-se a justiça comum, uma coisa que era diferente na justiça do trabalho antigamente, né? Exatamente, porque na justiça do trabalho, aquilo que foi colocado, que eu coloquei antes, sempre se entendeu que o trabalhador era hipossuficiente. Então, ele teria que ter uma proteção maior na hora desse embate judicial. O legislador agora entendeu por igualar isso, né? Então, é uma mudança drástica, que preocupa na hora de ingressar com uma ação. E também essa questão da justiça gratuita e todos esses outros artigos principais da reforma trabalhista, eles vão estar no dia a dia sendo apreciados ainda pela justiça, né, pelo controle de constitucionalidade. A ADI já no Congresso, lá no STF, em andamento, sendo julgado. E só a jurisprudência, daqui a algum tempo, é que vai dar a real dimensão do que é essa reforma trabalhista. Um exemplo
é a questão da contribuição sindical obrigatória. Há várias decisões judiciais entendendo que é inconstitucional. Por outro lado, o Ministério Público do Trabalho e o próprio Ministério do Trabalho já pacificaram o entendimento de que aquela autorização expressa que está no texto da lei é a autorização dada em assembleia, e não aquela assinada individualmente por cada trabalhador. Itamar, até bem pouco tempo, todos nós éramos obrigados a pagar a contribuição sindical, querendo ou não querendo, porque ela era imposta. A partir de agora, o cidadão, o trabalhador, ele escolhe, ele vai lá para se filiar e para, de fato, contribuir com o seu sindicato, se achasse impertinente. Agora, e aquele funcionário não sindicalizado? O sindicato pode brigar por ele também ou não? Não, ele pode criar um movimento separatista e brigar por si só? Na verdade, é uma questão que se coloca o seguinte, não tem a contribuição obrigatória. Certo. Aí ele não é filiado. Certo. E o sindicato, constitucionalmente, tem o dever de representar toda a categoria, né? Aí o sindicato fecha uma convenção coletiva. Esse trabalhador não filiado, que não contribui com o sindicato de forma alguma, tem direito aos mesmos benefícios? Já há decisões judiciais, né, que quando há descumprimento dessas convenções e vai se buscar na Justiça do Trabalho, entendendo que o não filiado não teria direito, né? Mas isso é uma coisa que só no futuro nós vamos ter a dimensão dela. Terceirização. Um assunto questionado positivamente por uns, negativamente por outros, sempre aí essa grande interrogação. Até que ponto o serviço terceirizado ele é melhor? Do ponto de vista do trabalho, mudou algumas coisas, porque antes, e até mesmo isso do ponto de vista público, você só poderia terceirizar os serviços meios. Agora você pode terceirizar os serviços fins. Para quem está nos assistindo, o que é? Por exemplo, uma empresa de energia, ela não poderia terceirizar o serviço fim, mas ela poderia terceirizar o serviço meio, né, que seria de limpeza, manutenção, enfim, esse tipo de coisa. Agora, ela pode terceirizar todos os seus pontos. Até que ponto essa terceirização ela é benéfica ou não para o trabalhador? Bom, duas questões, né? Primeiro, que a lei da terceirização não deixa claro que está permitido a terceirização da atividade fim, né? Só um parênteses. Aí, no direito privado, tudo aquilo que não é proibido é permitido. No direito público, ao contrário, né? O direito público tem que ser permitido para que eu possa fazer. A gente não se enquadraria quase que nessa questão? Porque é o seguinte, a lei da terceirização, na verdade, ela inseriu alguns artigos na lei 6.019/74, que era do trabalho temporário, ampliando a questão do trabalho temporário, criando regras novas em relação a isso. Na parte da lei que disciplina o trabalho temporário, diz expressamente atividades fins. Na parte da lei que inseriu os artigos sobre terceirização na 6.019, não diz atividades fins. E eu digo o seguinte, pode-se observar que a terceirização, se você não observa atualmente terceirização da atividade fim, em nenhuma grande empresa, nem média, nem mesmo em pequenas empresas. Tipo assim, uma loja terceirizar todos os vendedores, uma agência bancária terceirizar todos os bancários. Por que não? Porque não há segurança jurídica para isso. Mas partindo do pressuposto que aconteça essa terceirização da atividade fim, ela é prejudicial para os trabalhadores. Por quê? Porque o trabalho terceirizado, normalmente, tem um salário muito mais baixo, excesso de jornada, número de acidentes maiores, e a rotatividade é muito grande.
Você não conhece um trabalhador terceirizado que esteja 10 anos na mesma empresa. É 2, 3 anos. Né? E entre um emprego e o outro, você demora um certo tempo a conseguir uma nova colocação. Então, pensando aí que estão querendo reformar a Previdência para aumentar o tempo de contribuição e a idade, no mundo em que predomina, no mercado de trabalho, que predomina o trabalho terceirizado, com alta rotatividade, dificilmente alguém vai conseguir contribuir, ter o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Então, assim, o trabalho terceirizado, os terceirizados, em geral, ganham menos, é um trabalho precarizado, há muito problema de calote trabalhista. Aqui mesmo, nós já tivemos várias empresas de vigilância, empresas que prestam serviços de limpezas, que acaba o contrato depois de 2, 3 anos, a empresa simplesmente desaparece e os trabalhadores não recebem a rescisão. Não recebe mais nada. Aí você tem que entrar na justiça, subsidiariamente em relação ao contratante e tudo mais. Então, assim, para nós é uma precarização do mercado de trabalho. Você vê que engraçado, né? Aqui a gente está discutindo essa questão da terceirização, com risco de precariedade. O Trump nos Estados Unidos, ele está tentando blindar o mercado para evitar a terceirização internacional, que lá são as empresas com os trabalhos indianos e tudo mais. Você liga para um call center nos Estados Unidos, você não está ligando para os Estados Unidos, você está ligando na Índia, que alguém está te atendendo sobre determinada situação. E hoje você tem um movimento lá político, né, de governo, para tentar voltar a jogar isso para dentro de novo, evitando porque diminui o posto de trabalho nos Estados Unidos. Parece que a globalização, com essa guerra comercial que o Trump querendo fazer com a China, vai mexer muito aí, vai sobrar para todo mundo essa briga. E tomara que nessa sobra para todo mundo, o mercado se reorganize e a gente consiga mais espaço. Mais espaço, um lugarzinho maior no sol. Tem muita coisa para discutir ainda sobre legislação trabalhista, mas isso nós vamos continuar depois do Doutores da Visão. Olá, estamos aqui com o nosso quadro Doutores da Visão. A nossa equipe foi às ruas para descobrir com as pessoas o que elas querem saber sobre lentes de contato. Vamos conferir juntos? Já usou lente de contato? Nunca. Aí eles ficam tudo com os olhos cor de mel. Não, ainda não usei. Não, ainda não. Já usei lente de contato. Não. Lente para ficar mais bonito, ou então para enxergar melhor. Oi Ed, tudo bom? Realmente existem as lentes, você descreveu direitinho. A maioria das vezes a gente usa as lentes para corrigir os graus. Agora, realmente algumas pessoas gostam de mudar a cor dos olhos. A gente também consegue fazer lentes coloridas, bem adaptadas, corretamente adaptadas para o olho da pessoa e consegue modificar a cor dos olhos de uma forma bem natural. Meus olhos são pequenininhos, mas sempre que eu ia colocar eu nunca conseguia, meu olho fechava, lagrimava. Lente de contato não é uma coisa igual uma camiseta que a gente vai no shopping e compra. A lente de contato, ela fica dentro do olho. Então, a gente tem alguns parâmetros que chamam curva base, diâmetro, ou seja, o tamanho da lente, a curva da lente, para ela adaptar perfeitamente aos olhos. Porque tem pessoas que não podem usar lente de contato por ter o endotélio frágil. E aí, depois que a gente faz todas as medidas, a gente coloca a lente de contato na pessoa e faz o teste. E depois que a gente testa, a gente ensina o paciente a tirar a lente, a colocar a lente, a limpar a lente, porque limpeza da lente é algo muito importante. O uso correto da lente é fundamental para a saúde dos olhos. Eu já usei lentes coloridas, né, uma vez, mas eu confesso que não me sinto confortável, tenho medo. Eu ainda assim tenho muito receio, justamente pela sensibilidade dos olhos. Tem olhos realmente que são muito sensíveis e tem pessoas que não conseguem usar lente de contato, então aí preferem partir para uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia que corrige as ametropias, os graus dos olhos. Então, no próprio teste, a pessoa já consegue saber se ela consegue usar ou não a lente de contato. Não, já tive curiosidade de usar, sim, vontade de usar. Que troca tem a cor? Ah, azul, mas não combina, né?
Então, pode usar? Lente, assim, para dormir, assim, quando a gente for usar maquiagem? Claro que pode usar maquiagem com lente de contato. A maioria das mulheres, elas querem estar maquiadas, maravilhosas, usar rímel, usar sombra, que o batom fique mais charmoso. Então, sim, pode ser usado. Agora, para dormir, temos que fazer os exames específicos. Aí, sim, pode ser indicado o uso contínuo. Pode dormir, acordar e aí tira as lentes de vez em quando para limpar e para deixar o olho descansar um dia e no outro dia coloca de novo. E lente de contato, já tentou usar? Já tentei, mas não me adaptei, não consegui. Quando a gente tem 20 anos, colocar e tirar a lente é extremamente fácil. Por quê? Porque a gente tem uma visão de perto muito boa e a lente é pequenininha, delicada, bem fininha e transparente. Então, depois que a gente faz 40 anos, a gente começa a ter a visão de perto mais complicadinha. Para as pessoas que conseguem dormir com a lente, que tem a função endotelial perfeita, elas são excelentes, porque aí evita ficar todo dia, esse tempo que leva para tirar, colocar, porque quando a gente não enxerga perto, tem que colocar o óculos, ver se a lente está na posição certa, tirar o óculos, colocar a lente de contato, então aí dá um trabalho extra mesmo. Então, para isso existem as lentes de uso contínuo, que são as que a gente dorme com ela. Qual é os problemas que pode gerar a lente de contato? Tem que ter muito cuidado com o uso da lente de contato. Quando ela não é utilizada corretamente, podemos ter muitas doenças causadas pelo uso da lente de contato, como infecção e até perda do olho. E eu posso comprar lente de contato pela internet? Comprar a lente na internet ou numa ótica não é um bom negócio para a saúde ocular. Por quê? Porque pode causar problemas e danos irreversíveis. Faça a adaptação da lente, faça o acompanhamento anual. Tem um exame que chama microscopia especular. Eu falo assim, isso aqui você vai guardar no cofre, porque o ano que vem eu quero ver esse exame e avaliar se suas células endoteliais estão mantidas, se elas estão saudáveis. Por quê? Porque o uso de lente de contato pode prejudicar essas células e a gente precisa da vida toda dessas células para que a córnea se mantenha transparente, para que a gente possa enxergar. Eu tenho muitas dúvidas sobre lente de contato, né? Que se tiver que usar essa lente através de uma orientação médica, eu gostaria de saber qual é o benefício que essa lente possa trazer para a pessoa. Qual o benefício do uso da lente de contato? A liberdade e a independência do uso de óculos sem ter que se submeter a uma cirurgia. A vantagem da lente de contato é estética também, você não precisa ter o óculos, você pode usar uma maquiagem. Para esportes também ela é fantástica, para jogar um futebol, um vôlei, como que se faz isso, ou uma luta marcial com óculos. Para essas coisas que servem o uso da lente de contato e com certeza com o auxílio de um profissional, de um médico, porque não pode ser usada sem o acompanhamento correto da saúde ocular. Gostaria de saber a respeito de inovações, né, no uso de lente de contato. Como já faz algum tempo que eu usei, eu não sei das novidades, né? Temos lentes de contato de uso prolongado, que é aquela que você não tem que ficar tirando o tempo todo, você dorme com ela. Temos lentes multifocais, então que corrige a visão de longe e de perto. Não precisa fazer uma báscula, que é fazer um olho para longe e um olho para perto. A gente pode usar os dois olhos para longe e os dois olhos para perto na lente multifocal. Existem também lentes tóricas multifocais, que são lentes que corrigem, além de hipermetropia e miopia, corrigem o astigmatismo. Então, o que temos de novidade no mercado são esses tipos de lentes com alta permeabilidade ao oxigênio, que permitem o uso prolongado dela, ou seja, dormir durante 20, 30 dias com a lente de contato. Olha, as perguntas estão chegando, os vídeos também, e a gente agradece muito a sua participação aqui no quadro Doutores da Visão. 99252-3700. Quer saber um pouco mais a respeito de lente de contato ou de qualquer outro assunto? Mande para cá o seu vídeo. A gente vai ter um prazer muito grande em atendê-lo. 9252-3700, 99252-3700. Esse é o telefone, como o Léo disse aí, mande seu vídeo com suas dúvidas. E nos programas Doutores da Visão você pode aparecer tirando suas dúvidas e, é claro, sempre sanando, trazendo mais conhecimento à saúde da visão.
Obrigado, Léo. Parabéns a toda a equipe da Agência Arte por produzir esse quadro sensacional e fantástico. Doutor Itamar, nós falamos de terceirização, falamos um pouco dessa questão do trabalho temporário, né? Só para eu queria refrescar um pouco mais para a população o que é o trabalho temporário, que isso permanece nessa mudança com algumas modificações, ampliando, né? O que é o trabalho temporário? Então, a empresa é um trabalho, como o nome já diz, né? Já pré-determinado quando se inicia e quando termina. Seria, por exemplo, aquelas vagas de final de ano que os shoppings, que as lojas abrem? Aumento de produção, alguma demanda extra, enfim. Qualquer dessas situações, a empresa pode contratar por um período determinado, já pré-determinado. 3, 4 meses ali, até 6 meses. E pode renovar por mais, agora por mais, com igual período. Isso, por um lado, é interessante porque evita uma informalidade, abre uma brecha na lei para que se possa, pelo menos, garantir os direitos trabalhistas de fundo de garantia, de contribuição, de férias, enfim, os pagamentos de todas as contribuições do trabalhador, né? Aí, inclusive, não houve grandes mudanças, né? Porque essa lei do trabalho temporário já é a Lei 6.019 de 1974. Então, assim, na prática, ele já vem sendo muito utilizado e facilitou, ampliou um pouco mais a sua utilização. E aí? Hoje aqui em Rondônia, né, a gente falou muito da questão macro, da questão Brasil. Rondônia, nós ainda sofremos problemas com relação às empresas aqui relacionado ao direito do trabalho, seja com terceirização, seja principalmente com as garantias das condições de trabalho? Como que está a realidade hoje do Estado? Tem alguns setores são mais complicados, né? Para a gente ter uma dimensão assim do que de como está o mercado de trabalho, basta a gente ver o que acontece com a Previdência, porque é lá que vai o lesionado, o acidentado, a pessoa que adoece e tal. Então, nós temos alguns segmentos, como construção civil, né, que sempre é preciso uma fiscalização permanente, não só da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a SRTE, que hoje está no lugar da DRT, como dos próprios sindicatos, né, fazendo campanha para conscientizar os trabalhadores, para o uso de equipamentos de produção individual, as condições de trabalho, de saúde, alimentação. Nos bancos nós temos muito risco de lesões por esforços repetitivos. Motoristas, principalmente motoristas de ônibus, há muitos problemas de ergonomia desses ônibus e a causa, principalmente os mais antigos, os modelos mais antigos, causa muito problema de coluna. Enfim, o aspecto da saúde, das condições de trabalho, é um processo que demanda uma fiscalização permanente das autoridades e também das entidades sindicais. Essas são situações, e assim, às vezes é importante a gente colocar, porque, de repente, o trabalhador, alguém está assistindo, é convidado para desenvolver algum trabalho, mesmo que seja temporário, e às vezes não conhece a legislação, não conhece as oportunizar, e às vezes nós temos até pequenos empresários que, de repente, precisa abrir algum posto de trabalho de curto tempo, às vezes acaba infringindo uma legislação por não conhecer, porque o Brasil hoje é complicado o volume de legislações que nós temos. Temos muitas normas. Normas, legislações estaduais e municipais. Se a gente for para a área tributária, então, é uma coisa de louco, né? Hoje nós precisamos... Emaranhado. É um emaranhado, que você precisa ter o contador e um departamento contábil só para entender todas as vírgulas que nós temos para uma contabilidade de uma empresa. E graças a Deus, hoje nós temos um aumento, né, das empresas aqui no nosso estado, empresas de pequeno porte, e que manter, às vezes, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, custa caro. Né, para o pequeno empresário manter.
né? E talvez situações como essa, um programa como nesse nosso bate-papo, elucida algumas dúvidas, não só para o trabalhador, mas muitas vezes também para o empregador nesta questão. Ainda temos alguma polêmica dentro da questão da legislação trabalhista que afeta e que preocupa o trabalhador ainda, doutor? Bom, nós temos a principal preocupação hoje vai ser com o desdobramento desse novo instituto que foi criado, que é o legislado sobre o negociado, né? Que permite negociações muitas vezes individuais entre o trabalhador e a empresa para estabelecer mudanças e também via sindicato, podendo resultar em redução de direitos e tudo mais. Quem vai ser o mediador desse processo? Olha, a negociação ela é direta entre as partes, que é o trabalhador e a empresa, e o sindicato e a empresa. No caso, entre o sindicato e a empresa, quando não há acordo, se pede a mediação da Superintendência Regional do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, e, permanecendo o impasse, isso pode ir para dissídio coletivo. Mas, quando é negociação direta com o trabalhador, não tem mediação, né? Inclusive, não há obrigatoriedade do sindicato homologar esse acordo. O dissídio acabou, então? Não, continua. O Instituto do Dissídio ele continua da mesma forma. Só que ele afeta a negociação sindicato com empresas, né? Então, tendo um impasse, a mediação não resolvendo, poderá se chegar a um dissídio coletivo. Agora, nesse momento mesmo, nós temos no dia 2 de julho, o dissídio dos farmacêuticos do estado de Rondônia. Vai ser no dia 2 de julho, às 9 horas, um dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho. Entendi. Isso foi um assunto, né, que realmente chamou muita atenção, que norteou aí, enfim, os desdobramentos disso, né, vai impactar até mesmo em outras classes trabalhadoras, e aí vai ficar sempre uma grande interrogação, né? Como que é o que você disse lá no começo, né? Só o desdobramento, só a jurisprudência que vai, de fato... Posicionamento do STF sobre as ADIs. Agora, a gente esperar algumas coisas tão palpáveis dos nossos tribunais superiores, né? Ultimamente a gente não sabe se a gente acredita ou dá risada, né? Infelizmente, na Copa de 70, todo mundo sabia de cor e salteado os nomes dos jogadores, das seleções e tudo mais. Agora, nós sabemos os nomes dos ministros. Dos 11. Eu só estou esperando sair o álbum de figurinha, né? Para a gente poder colecionar o álbum de figurinha dos ministros do Supremo. Mas é só Viraram o que tá popstar agora. Viraram popstar, já sai, tem autógrafo, dá entrevista, opinião. Né? Beleza. Não sei até que ponto isso é, por um lado, muito bom, porque democratizou o conhecimento sobre o funcionamento, que isso acontecia ninguém não precisa nem ser naquela da noite, podia ser 2 horas da tarde, ninguém ia saber. Era desconhecido, hoje isso se tornou público, claro, mas por outro lado virou um show midiático, né? Virou um show midiático, as grandes sentenças e tudo mais. A gente para-se para assistir um julgamento. Mas, enfim, é o preço que se paga, né, por toda esta evolução. Bom, a gente continua esse assunto, mas rapidinho, vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. É num A, outro K. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com
São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo da Amazônia de volta. Assunto de hoje, direito trabalhista. Doutor, hoje nós falamos contigo só sobre direito trabalhista, tudo, mas você sempre foi um grande militante, né, do movimento sindical, veio ainda aí. Sou ainda. Né, aqui no intervalo eu brincava que Ferreira não é teu sobrenome, é o Itamar da CUT. Exato. Né? Ninguém te conhece. CUT é sobrenome, que eu saiba, aqui em Rondônia é para duas pessoas. É para o Itamar e para o Raimundo. Né? Do Conselho Estadual de Saúde, é o Raimundo da CUT, é o Itamar da CUT. Mas, enfim, como que ficam nesse processo todo dessa mudança? A gente tem no reta final do nosso programa. Se os sindicatos não têm mais a contribuição, como que fica a CUT nessa história toda? Então, é um momento de mudança drásticas. As centrais sindicais, principalmente, elas estão sentindo o baque do fim do imposto sindical muito mais do que os sindicatos. Porque, basicamente, por exemplo, tem central que 95% da sua receita, a maioria delas, vinham da contribuição sindical. Uhum. Os sindicatos, eles ainda têm os filiados e tal, né? Então, está havendo, assim, no momento nós estamos sentindo que as centrais, em geral, que vinha num processo de consolidação, disputa e ampliação, há um certo acomodamento, um refluxo. Você acha que assim, pode ter aí, nos últimos anos, estava tendo a criação de outras, né? Porque basicamente nós tínhamos a CUT e a Central dos Trabalhadores e a Força Sindical. Não, mas eram as duas maiores. Nos últimos anos o negócio começou a se proliferar. Teve a CTB, a UGT, a Nova Central, né? A CSB e tal, uma série de centrais, principalmente a partir do momento que foi reconhecida a figura da Central Sindical como uma entidade sindical, que até 2008 ela não tinha essa figura, e ela passou a receber uma parte da contribuição sindical. Você acha que agora também essas centrais também vão diminuir, vão parar de vai existir? ter um refluxo isso aí. As grandes continuarão. Eu acredito que a CUT, como já vinha de um processo de décadas, onde durante a maior parte desse tempo viveu sem imposto sindical, que não tinha para as centrais sindicais, nós vamos ter mais facilidade de se adaptar a esse novo momento. E a tendência é a CUT ampliar a sua representatividade. Ficaria a CUT e basicamente a Força Sindical, que seriam os dois maiores. As outras centrais elas vão permanecer e tal, mas todas estão com muita dificuldade. Os nanicos vão puxar cachorrinho, então. Manter a atuação porque cortou o financiamento de uma forma abrupta, né? Se não voltando isso aí, a tendência é reduzir o número de centrais, daqui a pouco haver fusão de central, enfim. Quem se dividiu dias atrás vai voltar todo mundo a se juntar. Exatamente. Maravilha. Né? Porque aí a união vai ter que fazer a força, porque a dificuldade está grande. Acabou o dinheiro, gente. Camargo, satisfação. Vamos para a luta agora. A luta continua, companheiro. A luta precisa continuar, afinal de contas, temos um processo novo, um momento novo, e buscar uma vida nova. Essa vida nova é o que nós queremos a cada dia, só que tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade tem que ser com você, com seus pares, com a sua família, e essa responsabilidade é o que vai permear um mundo melhor para nós
e para aqueles que virão. Esse é o nosso objetivo e espero que esse programa possa ter colaborado com você. Nosso conteúdo Amazônia hoje fica por aqui, mas esperamos você num próximo programa, nesse mesmo canal, num horário mais ou menos parecido como esse. Tá certo? Um forte abraço e até lá. Fique com Deus.